Olá, crianças, tudo bem? Paz do Senhor. Estamos aqui hoje para mais uma aula da nossa EBD. Estamos aqui com o tio Nadilson, que vai nos ajudar hoje na nossa aula, né, tio Nadilson? Amém, crianças. Deixa eu ajudar vocês aí. Tô morrendo de saudade de vocês. E na aula passada, retrasada, eu falei para vocês ajudar o papai e a mamãe. Amém, crianças? Então, vamos iniciar a nossa aula. Antes de iniciarmos, vamos pedir para o tio Nadilson fazer uma oração por nós, amém? Vamos fechar os nossos olhinhos. Vamos orar, tio Nadilson? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu apresento, Senhor, nesse domingo, as crianças, meu Pai, os pais, que o Senhor venha visitar a saúde, Senhor, dos pais, Senhor, que não venha faltar nada no lar das crianças, meu Pai, que as crianças venham ser obedientes na sua casa, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, dar vitória na vida de cada um. Amém? Amém, crianças? Então vamos agora dar início à nossa aula. Tá muito interessante hoje, porque hoje o nosso assunto vai ser sobre o amigo valente. Repitam comigo. O amigo Valente. Isso mesmo, tio Nadilson. Então vamos falar quem era esse amigo valente? Antes de começarmos, vamos falar a hora do versículo. O nosso versículo de hoje está em Josué 1:7. Você pode me ajudar, tio Nadilson? Amém. Lembra? Vou ler aqui. Josué 1,7, igual a Bela falou, a tia Isabela falou. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andes. Amém? Então, o nosso versículo de hoje está em Josué 1:7. E a lição que vamos dar hoje vai estar em Josué 1 ao 9, tá bom? Depois pede para a mamãe ler para vocês. Amém? Então, hoje nós vamos falar de qual amigo? Qual amigo que nós vamos falar hoje? Do amigo valente. Amém? Sabe quem era esse amigo valente? Josué. Isso mesmo. A semana passada, vocês tiveram aula e a Pro falou sobre o que? Moisés. Vocês lembram o que a Prof ensinou para vocês sobre Moisés? Então, Moisés, ele guiava o povo para entrar na terra prometida. Só que aconteceu, Moisés, ele foi ficando velho e cansado. Imagina, ele comandar todo aquele povo, andar pelo deserto, enfrentar tudo o que ele enfrentou. E aí ele começou a ficar cansado. Aí o que aconteceu, gente? Moisés morreu. Quando ele morreu, o povo chorou muito e ficou muito triste. Só que Jesus, ele já tinha um plano, né? E quem que ele colocou para ficar no lugar de Moisés, para levar aquele povo para a terra prometida? Josué. E vocês sabiam que Josué, ele era muito valente? Porque ele já tinha aprendido algumas coisas com Moisés, porque ele acompanhava muito Moisés. Então o Senhor achou assim, Jesus pensou, não, Josué, ele pode muito ajudar, porque ele acompanhou, ele era muito amigo de Moisés e ele sabia de tudo que tinha acontecido, ele tinha enfrentado ali com Moisés. Então, crianças, sabe o que aconteceu? Josué, ele era muito valente, ele era muito obediente, ele confiava no Senhor, né? E vocês acham, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, por que vocês acham que Deus escolheu a Josué? Porque vocês acham que ele era corajoso, obediente? O que vocês acham aí? E é assim que acontece. O Senhor, ele confiava muito, porque todo o tempo Josué, ele foi muito obediente, sempre confiando no Senhor. Então isso ajudou muito ele ser líder. Eu sei que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta para a mamãe de vocês. Líder é quando uma pessoa comanda aquele povo, auxilia aquele povo, entendeu? Por exemplo, o nosso pastor é o nosso líder, porque o nosso pastor tá ali para olhar as ovelhas, conversar com o povo, dirigir a nossa igreja. Então, isso que é líder, tá bom? Sigam como exemplo o nosso pastor. Então, crianças, vamos lá. A história, nós veremos esse exemplo de homem, que foi Josué, certo? E o que acontece? Ele foi chamado para ficar no lugar de Moisés, certo?
Ele era um líder do povo, ele era muito calmo, ele era muito temente a Deus. Eu acredito que tem muita criança aqui que é muito obediente. E agora o que acontece? Aí Moisés morreu e Josué ficou lá no lugar dele, certo? Então Josué, ele tinha que levar o povo à terra prometida. Para fazer isso, crianças, ele fez sozinho? Tomou a decisão sozinho? Não. Ele obedecia às ordens do Senhor. O que nós podemos ver como exemplo? A gente pode, quando a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente tem que orar. Quando a gente quer pedir uma coisa para o Papai do Céu, a gente não ora. Quando a gente quer agradecer, a gente não ora. Então, quando a gente tiver com algum problema, quando a gente tiver pensativo, eu não sei o que fazer, conversar com a mamãe e com o papai, que são os nossos amigos, são os nossos melhores amigos. Então, Josué, ele sempre fazia isso, porque ele era muito obediente, ele sempre conversava com o Senhor. Então, Deus escolheu Josué. Ele era jovem, guerreiro. Então, assim, aí que aconteceu, criança? Depois de tudo isso, ele foi guiando o povo, lógico, que com o comando do Senhor. A Bíblia diz que Josué era um homem cheio de espírito e sabedoria, e que todo o povo confiava nele e o obedecia. Mas Josué estava muito desanimado. Ele estava muito triste pela morte de Moisés. Muito triste mesmo. E também tinha medo. Tinha medo porque não sabia o que tinha de fazer. Certo dia, Papai do Céu falou com Josué para assumir o lugar de Moisés e levar o povo para Canaã. Moisés, aí Jesus disse assim, para Josué: Josué, mas Moisés está morto, disse Deus a Josué. Você conduzirá o povo e os fará atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Estarei com você. Estarei com você. Amém, crianças? Então, o que Jesus falou? Leva o povo até a terra de Canaã e eu vou estar junto com você. Seja corajoso, que foi o versículo que o tio Nadilson leu, né, tio Nadilson? Seja corajoso. Você acha que Josué era como, tio Nadilson? Corajoso, inteligente e obediente. Tá vendo? Corajoso, inteligente e obediente. Tá vendo, crianças? Tio Nadilson, ele conseguiu vencer essa batalha? Conseguiu. E o maior exemplo dele era Moisés, né? Deus, na realidade, estava já preparando ele na época que Moisés estava vivo. Que Josué ficava observando Moisés. E Josué foi um verdadeiro líder. Ô, tio Nadilson, se uma criança ela for muito obediente ao Papai do Céu, respeitar o pai e a mãe, sempre orar, essa criança ela sempre vai ser abençoada, né? Sempre vai ser próspera. A obediência é a chave do crente. A obediência é tudo, né? É verdade. O crente que não obedece, padece. Na verdade é essa, criança. Crente que não obedece, padece. E aí, criança, Josué foi um grande líder vencedor. Ele introduziu a Israel na terra prometida com a ajuda do Senhor. É lógico, a gente nunca pode esquecer da ajuda do Senhor. Sempre que precisar vencer um desafio, o que fez com que Josué mudasse o medo para a segurança e valentia. O que tinha que fazer Josué para que ajudasse a presença de Deus, para que a ajuda e a presença de Deus estivesse com ele? Ele tinha que ser corajoso, como o tio Nadilson falou, obediente. Quais são os momentos mais difíceis que vocês enfrentam para crescer? O que eu quero perguntar para vocês? Na casa de vocês têm atividades para fazer? Por exemplo, eu sei que tem muita criança esforçada aqui falando comigo agora, me escutando. Então, o que acontece? Vocês têm que ajudar o papai e a mamãe em casa, né? Não importa se você tem 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, todo mundo tem que ajudar. Por exemplo, tem crianças menores que, lógico, que não conseguem ir na pia lavar a louça, mas pode ajudar a mamãe a secar a louça, forrar a caminha, que é muito importante. Quem aqui forra a caminha todos os dias? Pode ajudar a mamãe a varrer o quintal. Mas o quê? Tem muita coisa que dá pra ajudar a mamãe a fazer. Dobrar a roupa do varal, a mamãe pegar a roupa do varal, dobrar. Dá pra ajudar a mamãe. Só que tem alguma tarefa que vocês
fazem em casa que vocês acham muito difícil? Respondam aí pra mim. Se tiver alguma coisa que vocês acham difícil, até na escola mesmo, quando vocês estão fazendo a lição, eu não consigo aprender, vocês ficam com medo, vocês se sentem inseguro. Às vezes na escola você sente medo de algum amigo que acha que é seu amigo, você tem medo daquela outra criança. Eu vou contar esse segredo de Josué para vocês. O maior segredo dele era ser temente a Deus e perguntar tudo a Deus, seguir a ordem certinha de Deus. Isso ajudou ele. Então, crianças, quando vocês tiverem algum medo, quando vocês precisarem de uma ajuda, dobra o joelhinho, pede para Deus, pede para a mamãe. Se vocês querem conversar com alguém, lógico, converse com a mãe de vocês, o papai, fala sobre o problema, orem junto, né? Isso é muito importante. E muitas vezes na vida passamos por situações que exigem muito de nós, não é mesmo, criança? Igual eu falei aqui, na escola, muita cobrança, porque a gente tem que aprender, a gente sente aquela dificuldade. Então, assim, nada melhor, crianças, tem que falar com a mamãe. Pode ser a mínima que vocês acham dificuldade na escola. Conta pra mamãe que a mamãe tem que orar com você. Papai do céu tem que ouvir o seu problema e te ajudar. Ele vai te ajudar, eu tenho certeza disso. Porque foi assim que Josué fez todo o tempo, né, tio Nadilson? Isso mesmo. Ele orou. Confiou no Senhor. Isso mesmo. Ele confiou, né? Teve fraqueza, assim, de ter medo, né? De fazer o que Deus estava mandando ele fazer. Mas, como Moisés foi um verdadeiro líder, ele se espelhou em Moisés e foi avante. Foi avante e prosperou grandemente. Então, assim, crianças, nós não podemos deixar a timidez, né? Ele não desistiu, ele não foi covarde. Isso mesmo, tio Nadilson. E com essa persistência dele de obedecer ao Senhor, Deus foi com ele. E Deus pode ser contigo também, criança. Só você obedecer ao Senhor. Obedecendo o papai e a mamãe também, né? Então, criança, o que acontece? A gente não pode se entregar à timidez, à covardia. O que é a covardia? A gente ter medo de algo. A gente colocar aquele medo acima de todas as coisas. Eu tenho medo disso, e você não conseguir se desenvolver, você não conseguir seguir o seu sonho, né? A gente tem que ser forte, porque em todos os lugares nós vamos encontrar coisas que talvez sejam difíceis pra gente fazer, né? Às vezes a gente acha difícil ter uma amizade, às vezes a gente acha difícil um professor, né? Então, assim, a gente tem que orar por essa situação, entregar ao Senhor. Essa é a solução do nosso problema, certo, crianças? E aí eu queria ver aqui com vocês o resumo da nossa lição. Eu quero que vocês tenham aprendido o máximo que a gente falou sobre Josué. Vocês nunca vão esquecer, ele foi um líder obediente, né, tio Nadilson? Corajoso e... mais o que, tio Nadilson? Obediente, corajoso e destemido. Ele não tinha medo. Isso mesmo. Né, crianças? E hoje o Papai do Céu, eu quero falar isso pra vocês. Hoje o Papai do Céu está nos dando ousadia, né, para enfrentar essa tarefa que é a nossa vida todos os dias, né? Quando alguma situação for complicada, com toda certeza, nós não precisamos ter medo, porque Jesus é o nosso herói. Amém, criança? Ele está pronto para nos ajudar, seja qual for o problema, seja como Josué, tá bom? E vamos fazer a nossa oração final, né, tio Nadil? Você tem alguma coisa mais para falar para as crianças? Eu queria que a lesse isso aqui, ó, o resumo do que aprendemos hoje. O que aprendemos hoje? Pode ler, não tem problema não. Hoje aprendemos que o Papai do Céu nos dá ousadia para enfrentar uma enorme tarefa quando alguma situação for complicada para nós, que é o que a tia falou. Com toda certeza, não é complicada para Jesus. Não precisamos ter medo, porque Papai do Céu nos dá força, coragem, assim como deu para Josué, que tinha uma enorme tarefa a enfrentar quando foi escolhido por Deus para assumir o lugar de Moisés. Ele obedeceu ao Papai do Céu e sabia que não estava sozinho.
Então, criança, nós temos que aprender que não estamos sozinhos, que nós temos um Deus grande, forte, firme, né, que está conosco todos os dias. Amém? Todos os dias, quando eu oro aqui na minha casa, eu falo assim: Senhor, visita todas as crianças, ajuda elas nas dificuldades, ajuda elas nos problemas, ajuda ela a resolver todas as situações. Amém, crianças? Eu estou sempre aqui orando por vocês. A tia está com muita saudade, não vejo a hora de estarmos perto, podemos nos abraçar, beijar, né? Mas logo, logo eu sei que nós estaremos perto. Tio Nádios, vamos encerrar a aula, né? Amém. Espero que vocês tenham aprendido hoje com a vida de Josué. Amém? Que vocês tenham aprendido essa lição. E é isso que eu tenho para falar para vocês, crianças. Tio Nádios, vamos fazer a oração de encerramento, né? Amém. Encerrar hoje com as crianças. Então, crianças, não esqueça a lição de hoje sobre o que nós falamos, tá? Ó, o amigo valente. Quem que é esse amigo valente? Josué. Não se esqueçam. Quem era o amigo valente, tio Nadir? Josué. Josué. Não vamos esquecer. O maior exemplo para Josué foi Moisés, né? Isso. E Deus já estava preparando Josué, porque Moisés começou a ficar velho, ficar velhinho. E é isso, né? Isso. Deus abençoe vocês. Vamos crianças. encerrar a nossa aula. Tio Nadir, faz essa oração com as crianças, agradecendo. Amém. Amém. Pela saúde de todas. Agradecendo pela família. E agradecendo tudo que o Senhor vem abençoar cada criança. Amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço, Senhor, por cada criança, Senhor, por cada família, que cada aula, que cada aluno está dando, que venha ser uma semente plantada para essas crianças, meu Pai, que elas venham amadurecer na Tua presença, venham obedecer, Senhor, venham ser prósperas, venham ter o temor do Senhor, que venham andar na contramão do mundo, porque ser crente é andar na contramão do mundo. É assim, é obedecer ao Senhor. Senhor, que o Senhor venha dar discernimento para essas crianças, sabedoria do céu, Senhor, que eles venham ser diferenciados na terra, porque cada criança que venha colocar os pés dela em qualquer lugar, Senhor, que elas venham ser diferentes, venha ser diferença desse mundo. Eu agradeço a Ti, Senhor, por cada família, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, crianças. Tchau, tchau. Até a Deus abençoe próxima vocês. aula. Tchau.